Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema para esta 7ª meditação que nós fazemos na série A Busca pelas Verdadeiras Alegrias é a alegria e as lágrimas. O Salmo 32, versículo 1, nos diz: Feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. O filho pródigo, quando retorna à sua casa, ele experimenta com profundidade o que este salmo acaba de nos dizer. Todos nós seguramente nos recordamos do episódio do filho pródigo, que é narrado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, juntamente com outras 2 parábolas. Então, a parábola do filho pródigo, aquele filho que pega os seus bens da sua herança, da herança do seu pai, gasta tudo numa vida perdida pelo mundo, e quando ele está na pior, ele resolve voltar à sua casa, pedir perdão ao seu pai, pedir que o seu pai o trate como um empregado. E quando ele chega em casa, o que ele encontra, na verdade, é o perdão do pai e tem a sua vida totalmente restituída. Isto em poucas palavras para nos recordarmos deste episódio. Muitos dos comentaristas dos Santos Evangelhos, incluindo entre estes o saudoso Papa Bento XVI, vão nos dizer que esta parábola não deveria jamais ser chamada de parábola do filho pródigo, mas o nome mais adequado para esta perícope bíblica seria exatamente a parábola do Pai misericordioso. Isso porque toda ela, em cada detalhe que é narrado, nos mostra a alegria do perdão. Esta é a intenção de Jesus, nos mostrar que pelo perdão, pela misericórdia, pelo amor que decorre dessas atitudes, nós podemos encontrar a verdadeira alegria. E não é muito difícil, ainda falando sobre este tema do Pai misericordioso, do filho pródigo, não é muito difícil a gente pensar a surpresa que invadiu aquele filho. O filho que começa a chorar, começa em lágrimas, que tem aquele sincero sentimento de arrependimento. Tudo aquilo, aquelas lágrimas, aquela tristeza, ela termina com um sentimento de gratidão. Nós podemos imaginar o filho ali que está soluçando ainda pelas lágrimas, pelo grande sentimento de tristeza, já aos poucos aquele sentimento sendo substituído pelos sorrisos e pela alegria do perdão recebido. E ele percebe ali naquele contexto algo que talvez nunca antes tenha percebido. Ele descobre ali a grandeza do amor do seu pai. É lógico que essa parábola, ela nada faz além de nos falar
do amor de Deus pela sua humanidade. O filho pródigo da parábola não é outro senão cada um de nós que estamos aqui neste momento, neste santuário, que estamos acompanhando pelos meios de comunicação. O filho pródigo não é outro. E o pai misericordioso da parábola não é outro senão o nosso próprio Pai Deus, que com amor, com infinita misericórdia, a cada dia nos perdoa das nossas faltas e nos ama com amor sempre infinito. Como eu disse, portanto, a alegria festiva desse Pai, a misericórdia desse Pai, é exatamente a misericórdia de Deus. E como eu falava há pouco, antes desta parábola, no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que é conhecido como o Evangelho da Misericórdia, Jesus conta outras duas parábolas. A primeira, a da ovelha perdida, e a segunda, também da moeda perdida. E as duas vão falar exatamente sobre o perdão de Deus. E assim Jesus vai concluir estas parábolas. Eu vos digo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Isso ele diz no versículo 7. E depois no versículo 10 ele vai dizer, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Em outro momento, durante essa semana, se possível, leia com calma este capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Vá lendo devagarzinho, meditando, saboreando cada palavra, cada frase e pedindo a ajuda do Espírito Santo, você vai descobrir que existe uma alegria enorme da parte de Deus e uma alegria enorme para a sua vida que te espera. Aquele que tem a humildade, a sinceridade e que decide se colocar mesmo neste lugar de filho pródigo que nós somos, de se apresentar diante de Deus e dizer, Pai, eu pequei. Se nós pedirmos perdão de forma sincera a Deus, com o nosso coração aberto, nós estaremos prontos, disponíveis para experimentar uma alegria que não tem fim. A nossa alma vai experimentar, portanto, uma alegria que nunca foi experimentada, que é a alegria do próprio Deus, que é a alegria que Deus quer compartilhar com cada um de nós. A esse respeito, para que não tenhamos medo, para que não tenhamos vergonha de pedir perdão a Deus, o Papa Francisco vai nos recordar, e eu já repeti aqui essa citação muitas e muitas vezes, porque ela é extremamente verdadeira para a nossa realidade. Deus jamais se cansa de perdoar. Deus não se cansa de nos perdoar. Porém, nós muitas vezes nos cansamos de procurá-lo, de buscá-lo. Ele sempre está à nossa espera. Ele sempre deseja nos perdoar, nos abraçar, nos acolher, nos dar uma vida nova. Mas nós muitas vezes nos cansamos de fazer esse percurso. Nós muitas vezes temos medo, nós muitas vezes temos vergonha, mas Deus está sempre à nossa espera. Porém, se nós lembrarmos ainda da parábola do filho pródigo, nós vamos recordar que há um ponto de sombra, de escuridão nesta narrativa. Um ponto ainda de amargura, de tristeza
se nós podemos dizer assim, que foi exatamente a reação do filho mais velho, do irmão daquele filho pródigo. Aquele irmão que, de certo modo, era mimado, porque esteve sempre ali na barra da túnica do seu pai, como vai dizer o pai, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Ou seja, ele era de certo modo um filho muito mimado, que estava ali e ferve de inveja com o retorno do seu irmão e com a festa que o pai lhe faz. Esse filho, ele fica de certo modo muito emburrado, ele é birrento e ele se nega a participar da alegria do seu irmão. Ele se nega a participar da alegria do seu pai e da festa que ele preparou. E quando o pai o anima de forma carinhosa a entrar na festa, a participar da festa, ele vai explodir e ele vai dizer para o pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Veja, aqui está o profundo sentimento de amargura, de inveja daquele filho mais velho. Ele não fala quando chegou o meu irmão, mas ele fala quando chegou aí esse teu filho, você faz tudo para ele. Esse irmão mais velho, ele está muito triste. E pior do que a tristeza, ele está amargurado. Acredito que ele tinha razão aquele que dizia que a nossa tristeza, ela pode ser medida pelo número de reclamações que nós fazemos. Quanto mais a gente reclama, mais triste a gente está. Portanto, as murmurações, as reclamações, elas não são outra coisa senão este nosso sentimento de tristeza. Olha como aquele filho reclama. Ele vai fazer ali uma lista, ele vai apresentar um rol de atividades, de trabalhos que ele realiza. Há tantos anos trabalho para ti. E ali ele vai cuspir na cara do pai tudo aquilo que acontece desde o passado. Ele queria uma festa com os amigos, o pai não gostou que matasse um cabrito naquela ocasião. E aí vem a pergunta: que importância tem a festa que ele queria fazer ali para os amigos, aquele churrasco com o cabrito? Que importância isso tudo tem diante de um irmão que estava perdido, que estava no mundo, que estava desaparecido, que talvez estivesse até morto, e que volta à alegria da casa, e que volta ao seio da família? Muitas vezes nós somos assim também. Nós nos apegamos a pequenos detalhes, a pequenos fatos, a pequenas coisas, e não somos capazes de perceber a alegria que o todo da vida nos oferece, a graça de Deus em todos os momentos da nossa vida, inclusive naqueles momentos ruins, naqueles momentos mais difíceis, o Deus que se faz presente. Mas aí nós nos apegamos àquela pequena coisinha, aquele pequeno fato, colocamos uma lupa em cima daquilo e destruímos com a vida das pessoas, e destruímos com a vida dos nossos irmãos, por causa daquele fatozinho, daquela coisinha, daquele pequeno limite que aquela pessoa tem. Nós vemos, portanto, que a figura daquele filho mais velho é uma figura bem antipática.
porque ele é incapaz de se alegrar com seu irmão. O que ele vai demonstrar? Olha só, ele tinha tantas outras qualidades. Ele trabalhava, ele cumpria os seus deveres, ele seguia rigorosamente as regras de trabalho junto com o seu pai, ele era obediente. Vejam, quantas características positivas. Mas como ele não fazia aquilo por amor, como ele não fazia aquilo com verdade, com sinceridade, aquilo acabava se tornando para ele um peso. Acabou se tornando uma carga tão pesada que ele era incapaz de suportar. Ele se sentia oprimido por isso. Ele olhava os seus dias passados com resignação, com tristeza, com revolta, como alguém que tem que aguentar um peso muito grande, como alguém que tem que aguentar uma obrigação da qual não pode fugir. Quantas vezes, e é inevitável nós voltarmos para a nossa vida, para os nossos lares, para as nossas casas, para os nossos trabalhos, a gente faz as coisas meio que por obrigação. A gente faz as coisas aos olhos de quem está vendo, parece uma grande dedicação, um grande gesto de amor. Mas depois, na primeira revolta que aquela pessoa tem, ela vem e te fala: eu fiz isso para você, e você não reconheceu, e você não fez por mim. Então, poxa, aquela pessoa não estava fazendo aquilo por amor, não estava fazendo aquilo por serviço, mas estava fazendo esperando ser servida também, esperando algo em troca. Então nós nos vemos nesse filho mais velho também da parábola. E exatamente porque nós não fazemos as nossas coisas com amor, seja na nossa casa, seja no nosso lar, porque nós não fazemos por amor no nosso trabalho, porque nós não servimos a um irmão, a um amigo com amor, é que nós não experimentamos a verdadeira alegria. Existe muita gente assim no mundo, e é importante que a gente se olhe em primeiro lugar, porque se nós temos muito do filho pródigo, nós também temos muito daquele irmão mais velho. Então tem gente que é assim, eles são boa gente, eles são cumpridores dos deveres, eles são corretos, eles são honestos, agem com honestidade em casa, no trabalho, mas essas pessoas estão sempre tristes, essas pessoas estão sempre amarguradas, elas estão sempre se lamentando, elas têm necessidade de mostrar o tempo inteiro que são coitadas, que são vítimas, que não estão felizes, mas que se esforçam muito. E agora com as redes sociais, isso se torna cada vez mais evidente nas nossas vidas, como a gente começa a perceber essas pessoas que têm a necessidade de mostrar que estão ali no caminho correto, mas sempre com muita amargura, com muita tristeza, não revelam o sentimento de alegria que deveria ter aquele serviço, aquela função que estão exercendo, aquela vida que estão vivendo. Quanta gente nesse sentido. Não é bom a gente conviver com essas pessoas, não nos faz bem conviver com essas pessoas, não é agradável conviver com essas pessoas. Como eu disse, com tantas e tantas características boas, se torna um verdadeiro peso conviver com elas. Um homem, uma mulher que cumprem aquilo que consideram imprescindível para suas vidas, mas que fazem tudo aquilo sem carinho, reclamando, remoendo inveja. Elas são como uma bomba
de gás lacrimogêneo. A hora que aquela bomba estoura, ninguém aguenta ficar perto. Todo mundo sai correndo, todo mundo foge. E aí a gente vai lembrar, olhando essas pessoas, a gente vai lembrar daquele relato que está no livro do Apocalipse e é feito por Jesus. Vai dizer assim, lá no capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. É difícil a gente pensar que essa nossa atitude medíocre, essa nossa atitude de reclamar, de não ser nem de cá nem de lá, isso traz nojo a Deus, isso enoja a Deus. Mas, assim como Cristo, é também o pai da parábola. Após toda aquela cena que o filho mais velho faz, ele diz carinhosamente: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Caros irmãos e irmãs, presentes aqui no nosso santuário e também você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Eu espero com sinceridade que estas palavras que nós acabamos de meditar a partir da parábola do filho pródigo possam fazer que compreendamos a beleza do arrependimento, a beleza do perdão que nós podemos receber, que nós podemos dar, o perdão que vem da parte de Deus, porque somos perdoados por Deus, é que nós devemos perdoar. Lembrem-se o que nós rezamos no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus nos perdoa não menos do que perdoamos e também não mais. É lógico, a proporção do perdão de Deus é muito maior do que a nossa. A imensidão do perdão de Deus. Mas Deus nos perdoa à medida que nós sabemos perdoar. E quando nós descobrirmos o valor de perdoar e ser perdoado, nós encontraremos de fato a verdadeira alegria. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos espere sempre de braços abertos e que nós possamos assim encontrar sempre o seu perdão. Amém.